todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. A vitória alcançar, o mal vencendo, avançar e nos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. E no 151, fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir.
Aleluia. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Thaís. Eu convido aqui o obreiro Eric, amém, para fazer a leitura oficial nessa noite. Também vai estar orando pelos pedidos de oração. Eu peço aos irmãos que se coloquem sobre vossos pés, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para estar abrindo o livro em Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus. Versículo 10 diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigilante com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vou estar orando, peço à igreja também que ore comigo pela oração dos pedidos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, aqui, Pai, está os pedidos, Senhor, meu Deus, Pai, eu sei que cada um, Pai, tem alguma coisa que, Pai, que precisa do Senhor, meu Pai, eu não sei o que está aqui, Pai, qual os pedidos, Pai, eu não sei a necessidade, Pai, de cada um, Pai, mas eu sei que o Senhor conhece o coração, Pai, o Senhor esquadria o coração, a mente de cada um, Senhor, e o Senhor dá o necessário, meu Pai, se for cura, Pai, o Senhor, Pai, é o remédio, Pai, para toda a cura, Pai, aquilo que é impossível, Pai, aos olhos humanos, Pai, o Senhor faz possível, Pai, porque para o Senhor não é nada impossível, Senhor, tudo se torna possível se entregarmos nas suas mãos, meu Pai. Ô Senhor, se for livramento, Pai, o Senhor também é um Deus de livramento, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor livrou, Senhor, o povo, Pai, em várias situações, Pai, e sabemos também, Senhor Jesus, que o Senhor é o de ontem, mas é o de hoje e eternamente, Pai. Da mesma forma, Senhor Jesus, que o Senhor o livrou, Pai, o seu povo, Pai, o Senhor pode também, Pai, dar livramento nessa noite, Senhor. Pai, firma os nossos pés, Pai, cura, Pai, firma, Pai, os nossos pés, Pai, abra, Senhor Jesus, nosso entendimento, Pai, para a palavra do Senhor, meu Pai, que a gente venha estar mais firme, Pai, mais perseverantes na palavra do Senhor, Pai. Proteja, Pai, cura, Pai, todos, Pai, que aqui estão, Senhor. Proteja aqueles que estão a caminho para aqui, Senhor. Proteja aqueles que estão aqui também, Senhor. Proteja também, Senhor Jesus, aqueles que não puderam vir, Senhor. Proteja a vizinhança, Pai. Proteja, Pai, a cidade de Carangola, Senhor. Proteja também, Senhor, o nosso país, Pai. Que a gente venha dar, Pai, o nosso culto, Pai, o melhor de si para o Senhor. É isso que te pedimos, Senhor Jesus, e que te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, que Deus continue abençoando a vida do obreiro Eric. Vamos ouvir o Thales com sua oportunidade nessa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Logo após, a nossa irmã Juliette também está com a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Que Deus continue abençoando a vida do Thales. Vamos ouvir nossa irmã Juliette com sua oportunidade. Logo após a nossa irmã Hélida está com a oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero deixar para a meditação dos irmãos Mateus 21. Eu preciso dar um jeito em minha vida. E o que fazer daqui pra frente? Eu preciso te sentir a qualquer preço. Oh, Senhor, falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e tu profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiado pela emoção, mas guarda a tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e eu profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiado pela emoção, mas guarda a tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus. Eu preciso te sentir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz e tu profetizar milhões de bênçãos pra mim. Eu não quero ser guiado pela emoção, mas guarda a tua palavra em meu coração.
Aleluia. Vocês continuam abençoando a vida da nossa irmã Hélida. Vamos ouvir nossa irmã Luceni com sua oportunidade nessa noite. Logo após nosso irmão Francisco. Logo após a nossa irmã Luceni. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Louvar a Deus com o hino 104 da harpa cristã. Peço à igreja que me ajude. Estou um pouco meio gripada. Ei, Jesus, a procurar. Em Jesus a procurar a ovelha que a vagar desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, passa sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor, com amor. O pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador sua voz de amor de Jesus que eu procura pra salvar. Com seus pés o bom pastor já ferido que honrou tenebrosos pedregais e cansado de andar, mas ainda a clamar: ovelha minha, onde vós estáis? Com amor, o pastor, a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que eu procura pra salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar, tem ovelha abraçar e trazê-la aos seus ombros com amor, com amor. O pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje ao pecador escutar a voz de amor de Jesus que eu procura pra salvar. Já em casa o pastor hoje jubilha quando sou pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus com os anjos lá na luz se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que eu procura pra salvar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe nossa irmã Luceni e nosso irmão Francisco. Logo após o Ícaro com a oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou ler no livro de Salmo, número 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor
é para sempre. Louvai ao Senhor. Obrigado. Deus abençoe nosso irmão Francisco, nosso irmão Ícaro, com a oportunidade, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7 em diante, que diz assim: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe, Ícaro. Vamos ouvir o Zé Vitor. Abrir o Zé Vitor com sua oportunidade, amém? Em nome de Jesus. Logo após, nós vamos ouvir a nossa irmã Flávia louvando o Senhor também. Amém, salve irmãos, com a paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse culto retrô, preparamos um louvor. Não é tão fundo do baú não, creio que a igreja conhece. Peço a ajuda de todos neste momento. Primeira vez que estarei louvando, né? E todos sabem aqui que meu dom, né? Minha chamada é na palavra, mas temos o espírito de adorador, aleluia. Deus está na casa e quer usar os seus vasos nessa noite, aleluia. A atmosfera dele está neste lugar. Creio que há um temporal do Senhor aqui diferente nessa noite, amém? Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, para fazer a enfermidade desaparecer, para fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um
calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo, santo e poder, e já fez enfermidade desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Oh, aleluia! Não fique calado, irmão, pois a presença dele está sobre essa igreja. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo num imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aleluia, agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Divino companheiro,
Aleluias, louvado, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Fica, Senhor, amém? Fica, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, nós vamos estar orando para tirarmos dízimos e ofertas logo após a nossa irmã Michele. Vamos aproveitar, né? Veio o pregador, veio a levita e também agora tem a nossa, né? A levitinha, vamos dizer assim, que está crescendo aí, está uma bênção, né? Daqui uns dias também está, né, servindo a casa do Senhor. Que Deus abençoe essa família, né? Que sempre tem nos ajudado, em nome de Jesus. Eu convido aqui o nosso pastor está aí para levar a Deus em oração pelos dízimos e ofertas. Logo após a nossa irmã Michele louvando ao Senhor, vamos tirar o coro, 2 hinos, amém? Em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com gloriosa paz do Senhor. Oramos ao Senhor. Querido Deus e Pai, diante da Tua presença que estamos nesta noite, Senhor, nós Te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos que vieram, ó Deus, para ofertar o Teu corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O abençoe esta oferta, Senhor, Teus filhos que irão contribuir, Senhor, e aqueles que não puderem, Senhor, o Senhor sabe e conhece cada um e venha suprir todas as necessidades, Senhor amado. Abençoa os dizimistas da Tua casa, Senhor. Oh, meu Deus, continua abençoando o emprego, o trabalho de cada um dos Teus filhos, ó Pai amado, que tenha saúde, tenha prosperidade, Senhor. Ó Pai amado, nós Te louvamos e entregamos a oração em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Michele. Aleluias. Também cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes de estarmos juntamente com a amada igreja para adorarmos e bendizer o nome do Senhor. Estarei adorando o Senhor com uma canção bastante conhecida para que possamos adorar junto ao nome do Senhor nesta noite. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele eleva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. A Jesus a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Sou de novo aqui e quero ter poder. Adore ao Senhor nessa noite, ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Jogo as lágrimas, meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. A Jesus a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno
aleluias. Nós temos motivo de sobra para adorarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. E como esse louvor diz, às vezes nos falta palavras, né? Mas que possamos, nem que seja em gemido, em choro, mas o nosso Deus é aquele que ouve e entende o seu clamor. Oh, aleluias. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Oh, aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Oh, aleluia. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Declare Jeová, Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, ele vai mudar a história, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão. Oh, aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Michele, amém? No nome de Jesus, vamos ouvir a Thaísa louvando o Senhor, amém? Logo após o departamento unificado vai estar louvando o nome do Senhor, amém? Denise Siqueira. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Thaísa. Vamos ouvir o departamento unificado. Logo após o departamento a Manu,
Depois da Manu, a Vitória, em nome de Jesus. Amém? Sequência. Vem cantar com a gente, é hino conhecido. É hino conhecido. É da sua época o hino, pode ficar tranquilo. Convido a Michele também. Vem cantar com a gente, Michele, em nome de Jesus. Porque um tem a voz de Daniel, outro tem a voz de Deus. É o quê? Porque um tem a voz de Daniel, outro fala a voz de Deus. Fala, Daniel, o que aconteceu? Vamos falar pra gente. Tipo, a voz do... Eu tenho uma coisa
Aleluias, louvado seja Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Emanuele louvando o nome do Senhor. Logo após a Emanuele, a nossa irmã Vitória louvando o nome do Senhor. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder deste povo, como foram os primeiros cristãos.
Aleluia, amém? Tem que começar em nossos corações, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Louvado seja Deus. Vamos ouvir a vitória, louvando o nome do Senhor, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Agradeço a oportunidade. Aleluia. Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Vitória. Eu peço, irmãos, se coloquem de pé. Nós estaremos orando para passarmos para a palavra nessa noite, amém? Onde o presbítero, nosso irmão Gabriel, vai estar ministrando. E eu convido aqui o presbítero Daniel para louvar a Deus em oração, levar a Deus em oração, amém?
Salve, irmão, com a paz do Senhor, por essa igreja que se coloca de pé, estaremos orando para o mensageiro nesta noite. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade nesta noite, que aqui o Senhor nos concedeste para estarmos para ouvir da Tua palavra nesta noite, Pai. Continua, Pai, usando o Teu servo, Pai, como o Teu querer, Senhor. Venha, Senhor, transformando a sua vida, Senhor, vem curando nesta noite, batizando, Senhor, com o Espírito Santo, Pai. E aquele também, Senhor, que vai estar ao alcance desse microfone, Pai, é que eu te peço desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão sobre vossos pés, abram vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar reunido com os irmãos novamente. Agradecer ao nosso irmão Otávio pelo convite, que Deus continue abençoando você e a sua família. É muito bom rever amigos, irmãos, muitos rostos conhecidos, né? Vamos dizer que a gente tem uma caminhada aí, né, Luciano? A gente tem um tempo aí, graças a Deus, Deus nos abençoou. E é muito bom rever meus amigos e meus irmãos na casa de Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Já senti a presença de Deus aqui neste lugar. Nós vamos ouvir aí agora aquilo que Deus tem preparado aos nossos corações. A igreja achou? Diga amém. Amém. João capítulo 12 diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava-lhe posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 mutretas, ou almudes, dependendo da tradução. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que o tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não costumo me estender muito. Obrigado, irmão. Deus continue te abençoando a bateria, meu filho. Eu não sou muito de me estender, então eu vou direto ao ponto desse texto. O livro de João, ele está inserido na Bíblia Sagrada, no Cânon Sagrado, exatamente para distinguir dos outros textos que são anteriores a ele. Mateus, Marcos e Lucas vêm contando a história de Jesus. E João também conta a história de Jesus. Porém, o que acontece entre esses textos apesar de Mateus, Marcos e Lucas terem textos similares, é como se você tivesse uma história de 3 visões diferentes, João, ele vem trazendo textos que não estão inseridos nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Um desses textos que não estão inseridos em Mateus, Marcos e Lucas, e João está contando aqui no capítulo de número 2, que é um dos textos que é principal. Por quê? Porque segundo o que nós já lemos no texto, é o primeiro milagre de Jesus. Então, o primeiro milagre de Jesus não está descrito nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, porém aparece em João. E ele é tão importante, nós vamos falar mais no final, mas só para reforçar, ele é tão importante que ele vai dizer que através desse milagre, os discípulos creram nele. E o texto começa a contar a história, e a história que o texto começa a contar é de um casamento.
E a primeira coisa que eu quero dizer à igreja e trazer a igreja junto comigo nesse texto é que foram convidados a este casamento. Não sabemos o nome do noivo, não sabemos o nome da noiva, mas foram convidados para esse casamento a mãe de Jesus, e Jesus foi com seus discípulos. A primeira coisa que eu quero dizer à igreja e guardar, para que você guarde no seu coração, é que nos momentos difíceis das nossas vidas, nas dificuldades ou nos problemas que nós passamos, nós sempre lembramos de chamar por Jesus. Numa luta, numa prova, numa dificuldade, a primeira coisa que vem na sua mente é Jesus. E agora o que está acontecendo aqui em João? Estão fazendo uma festa, e quem está inserido na festa é Jesus. O que eu quero dizer é que nós devemos estar lembrando de Jesus nos momentos ruins, porque é o primeiro nome que a gente chama. Agora, quando o negócio está bom, quando o negócio está funcionando, quando a engrenagem está rodando, quando a bênção está chegando, nós devemos lembrar de Jesus. Coloque Jesus no centro da tua história. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, Luciano, quando o negócio está indo bem, quando está tudo funcionando, você tira Jesus de lado, se põe no lugar dele e fala: ó, é eu que fiz, se não fosse eu aqui, o negócio não ia funcionar. Se fosse eu, o negócio não ia andar. E aí o que acontece? Jesus fala: ué, não entendi, na hora da luta você me chama, na hora da bênção você está me colocando de lado, o que está acontecendo? Aleluia! E é por isso, meus irmãos, guarde isso como princípio para você. E é por isso que em algumas situações o negócio chega na beira em que você não consegue mais alcançar. Existem situações da sua vida que você fala: Deus, eu não tenho mais como mexer aqui. E aí Deus fala: agora sim eu vou começar a mexer, porque tu sabe que sem a minha presença nada vai funcionar. Ah, Gabriel, não é assim não, não é não? Então vamos ver no texto da Bíblia, porque eu gosto de Bíblia. Aí chega Gideão fala: reúne o povo para a guerra, porque Deus mandou chamar o povo para a guerra. 32 mil homens reunidos, ô glória. 32 mil homens dá para guerrear muito. É guerra para tudo quanto é lado, é espada para tudo quanto é lado. Vamos lá, Deus, vamos avançar. Deus fala: calma, Gideão, tem muita gente. Calma, tem muita gente. Grita aí no meio da multidão: os covardes, os medrosos, pode voltar para trás. Meu irmão, foi muita gente que voltou para 10 mil, correu para trás e falou: quer saber de uma coisa? Vamos para a guerra nada, vamos para casa. Eu não vou lembrar se é 10 ou 20 mil, sei que foi um monte de gente embora. Ficou pouca gente. Deus ainda virou e falou assim: tem muita gente ainda. Desce pro rio, vai lá, vai beber água e vai separando. E aí ele começou a separar, um para um lado, um para o outro, para o lado, para o outro. Daqui a pouco tinha 300 do lado. Ele falou: Deus, tu vai mandar os 300 embora, né, Deus? É os 300 que vão embora, eu vou ficar com o restante, né? E Deus fala: não, você vai ficar com os 300. Vou mentir para você não, irmãos. Se eu fosse para uma guerra, a primeira coisa que você pensa é quantidade. Fala: não, misericórdia, como é que eu vou guerrear com um povo com 300 pessoas só? 300 pessoas só? E aí Deus disse: é só 300. Gideão não entendia o porquê, mas nós entendemos o porquê. Por quê? Meu irmão, é muito mais fácil quando tem muita gente falar que o negócio funcionou por causa da quantidade. Ah, sabe por que a igreja de fulano funciona? Porque tem quantidade. Que não trabalha e nunca trabalhou com quantidade. Se você for ver dentro da Bíblia Sagrada, nunca houve quantidade quando Deus estava no negócio. Por que era 300? Sabe por quê? Porque quando eles vencessem, eles... pela nossa força a gente não ia conseguir vencer não, mas Deus estava no negócio. Coloque Deus no negócio. Deus, eu sei até como é que eu vou agir, mas eu vou colocar na tua mão, porque eu sei como é que o Senhor sabe operar.
Deus, eu sei até como é que é a solução, mas eu vou colocar na tua mão, porque o Senhor é o meu Deus. É assim que nós devemos agir. Coloque na mão de Deus, que Deus vai trabalhar por você nessa noite. Aleluia, aleluia. Só para aumentar a sua fé, não acha você que Gideão foi de primeira não, tá? Ele pensou bem e falou: Deus, eu preciso da confirmação, porque crente que é crente pede confirmação a Deus. Cristão que é cristão, meu irmão, pede confirmação a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa precipitada. Meu irmão, Deus não trabalha com nada precipitado. Deus trabalha com milagres e bênçãos. Ele pega um novelo de lã e fala: Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr esse novelo de lã aqui. Eu não vou lembrar da ordem, mas vou lembrar do milagre. Se amanhã tiver a terra encharcada e o novelo de lã seco, aí é confirmação do Senhor que eu devo ir para a guerra. Foi dormir. No outro dia, quando ele chegou lá, a terra toda encharcada. Pegou o novelo, falou: deve estar molhado. Pegou sequinho. Ele falou: ô glória, confirmou. Deus, eu vou ser um pouquinho enjoado e vou pedir uma confirmação de novo, Deus, porque o Senhor está entendendo que o negócio é difícil. Eu vou fazer o seguinte, mais uma noite, agora ao contrário, eu vou botar o novelo de lã aqui, eu quero ele encharcado de água e a terra seca, rachando, aí eu vou saber que o Senhor está no negócio. Foi dormir, quando chega no outro dia, a terra toda seca, ressecada, quando ele pega o novelo de lã cheio de água, fala: ô glória, é confirmação do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, quando nós pedimos a Deus confirmação, Deus, Ele responde. Ah, Deus não está falando comigo, tu não fala com Ele. Ah, Deus não está me respondendo, tu não pede nada a Ele, meu irmão. Deus é o Deus que fala. Deus, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é grande, o nosso Deus está presente aqui neste lugar. Aleluia. E ele estava presente em João capítulo 2. E aí ele está lá na festa. O que está acontecendo na festa? Lógico que a festa de casamento dos dias de hoje não é igual a que era de 10 anos atrás, e também não é igual ao que está na Bíblia. O de hoje é mais resumido, né? O negócio é mais resumidinho, né? A gente sabe que o dinheiro fica mais curto, o negócio fica mais apertado. E aí você vai fazer um casamento ali, o negócio, né, irmão? Deu um glória aqui até forte. E o negócio fica mais apertado, aí você faz. Há 10 anos atrás você já ia de barriga vazia, né? Por quê? O casamento antigamente era só comida, meu filho. Você ia, era fartura, o negócio sobrava, era bênção. E aqui, como é que era na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada ainda era pior ainda. Segundo os estudos bíblicos, durava um casamento 15 dias. Por volta de 15 dias de fé. Imagina, 15 dias bebendo, misericórdia nas costas dos outros. Ô Jesus, se você quiser me convidar, eu vou, irmão, para sua casa, ficar lá 15 dias, só dando prejuízo. Nessa época de João capítulo 2 era assim. E aí o que acontece em João capítulo número 2? Acontece que o casamento tinha muito mais significado do que nos dias atuais. Como é que funcionava? Funcionava o seguinte: não poderia faltar nada no casamento, porque cada item que faltasse seria como se fosse uma maldição ao casamento. E o vinho que é dito aqui no texto fala diretamente sobre alegria. E se faltasse vinho nesse casamento, alguém diria: esse casal não será feliz, porque vai faltar felicidade, porque faltou vinho na festa. E então Maria, percebendo e vendo o que estava acontecendo, chega para Jesus e fala: Jesus, ó, tá faltando vinho, vai faltar vinho nesse negócio aí. E às vezes a gente pensa que Maria queria assumir alguma coisa, fazer, não, ela estava fazendo o papel de mãe e observadora. Falou com Jesus: Jesus, está faltando aí. Jesus vai e fala com ela: mulher, o que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora, o negócio não é agora. Mas, meu irmão, Deus não rejeita o pedido de alguém que está necessitado. Se tu está precisando de alguma coisa aqui nessa noite, meu irmão, fale com Deus que Ele pode te atender. Aleluia, aleluia, oh glória. E aí o que acontece? Jesus vira e fala: quer saber de uma coisa? Eu vou resolver esse negócio.
Ele se, parafraseando o texto, ele se levanta. E aí Maria fala com os empregados que estão lá: ó, fazei tudo que esse homem aí, Jesus, mandar. Ô glória! E aí Jesus vai lá para fora. Quando Jesus chega fora da festa, a primeira coisa que ele vê são as talhas da purificação dos judeus. Os judeus, quando chegavam em determinada festa ou em determinado lugar, eles se purificavam antes de adentrar a festa. E o texto não vai dizer no texto, porém, como que acontecia? O judeu lavava as suas mãos em reverência, lavava os seus pés em reverência, lavava o seu rosto em reverência, e aí ele adentrava a festa, porque nenhum judeu poderia entrar na festa se ele não se purificasse. O que acontece no texto? No texto acontece o seguinte: Jesus, ele fecha o lugar da purificação dos judeus. Para os irmãos entenderem melhor, é como se fosse um ritual, e Jesus, ele para aquele ritual. Jesus, ele encerra a purificação dos judeus. Jesus, ele quebra aquele ciclo da purificação dos judeus. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Quando Jesus começa a trabalhar, Deus, ele faz da forma que ele quer. Deus, ele quebra ritos e circunstâncias quando ele está trabalhando. E qual é o nosso problema nisso? Nosso problema nisso é que nós estamos agarrados a ritos e circunstâncias. E aí nós dizemos: não, Deus, o Senhor só vai fazer se o Senhor vier por esse caminho aqui, aí o Senhor vai fazer. Só se o Senhor fizer desse, eu vou escrever como é que o Senhor vai fazer. O Senhor vai descer, vai subir, vai fazer, vai... E Deus está dizendo: minha filha, eu sou Deus, eu faço do jeito que eu quero, da hora que eu quero, da forma que eu quero. E era isso que Jesus estava dizendo: ó, judeu chegou para purificar, pode entrar direto na festa, você já está purificado. Eu vou quebrar os ritos e eu vou quebrar as circunstâncias, porque eu sou Deus. Aleluia. Às vezes tu está esperando Deus fazer alguma coisa, às vezes você está esperando Deus agir em alguma forma, em algum lugar, e Deus está dizendo: minha filha, eu trabalho, meu filho, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Oh glória, aleluia. Só que nós somos seres humanos e nós colocamos sempre os nossos pensamentos e queremos igualar a Deus. E lá em Isaías ele fala: os seus caminhos são mais baixos do que os meus caminhos, os seus pensamentos são mais baixos do que os meus pensamentos. Aleluia, aleluia. Não coloque o teu pensamento e a tua vontade em Deus, porque não vai caber a tua vontade em Deus, não vai caber o teu querer em Deus, não vai caber o teu caminho em Deus. E Deus, ele faz isso, Jesus, ele faz isso, ele quebra aquele rito, ele quebra aquela circunstância e fala: olha, agora o negócio vai ser diferente, enche isso daí de água. E alguém deve ter pensado: nós estamos precisando de vinho, esse homem vai pôr água. Nós estamos precisando de vinho na festa, Jesus está mandando trazer água para o negócio encher de água, esse negócio vai dar errado. Será que tem um quisuco ali no meio do bolso, ali vai jogar em cima desse negócio, fazer virar suco de uva? Não tem como, não vai dar certo. Só que eles estavam com uma ordem: obedecer. A obediência em Deus, para nós, a gente acredita que ela tem que ser visível, mas nesse texto você entende que obedecer a Deus é fazer o que Deus está mandando, mesmo que pareça que não vai dar certo. Ah, Deus mandou fazer, mas eu não tenho talento para... Foi Deus que mandou? Então vai lá e faz. Ah, Deus mandou fazer, mas eu não tenho conhecimento. Foi Deus que mandou fazer? Vai lá e faça, porque se Deus mandou você fazer, faça. Mas nós colocamos o nosso pensamento, a nossa vontade. Deus está mandando: meu filho, vai em frente, porque eu estou mandando. Quer ver um exemplo?
E Êxodo 35, não me lembro se é 35 ou 33, vai contar a história do povo de Israel que estava montando o tabernáculo a Deus. A primeira coisa que eu quero dizer para a igreja é que Deus não queria andar com o povo no meio do deserto. Que isso, Gabriel? Não queria? Não. Tanto que não queria, que quando Moisés está conversando com Deus, Moisés fala: eu quero que o Senhor desça no meio do povo e que o Senhor ande conosco no deserto. E aí Deus fala: não, vou fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo. Oh glória, aleluia. Um anjo, que bênção. Só que Moisés, ele tinha conhecimento de quem era Deus. Ele disse: não, um anjo não serve. Às vezes a gente se preocupa com uma coisa tão, né? Não, anjo não serve, anjo não. Eu quero que o Senhor vá conosco. Não, eu não vou descer, eu não vou, parafraseando os textos, eu não vou descer, não vou andar com o povo. Não vai não? Então não sai daqui. Moisés era um homem insistente. E aí Deus um dia faz uma proposta para Moisés, fala: Moisés, vou matar o povo tudo, e de você vai nascer uma nova nação. Ele fala: o Senhor vai matar? Então vou descer e vou morrer com o povo. Porque Deus estava testando Moisés exatamente para o cargo que ele estava ali designado. Mas então Deus fala para Moisés: Moisés, você vai montar um tabernáculo no meio do deserto. E aí Moisés deve ter pensado: Deus, é todo mundo escravo, ninguém sabe fazer nada, como é que a gente vai montar um tabernáculo no meio do deserto? E Deus começou a mandar planta para Moisés: ó, você vai fazer a arca da aliança e vai ser da madeira tal, revestida de ouro, e arcanjos, e os arcanjos vão tocar com as suas asas uma ponta da outra, e vai ser tudo de ouro maciço, o negócio vai ser bonito. E Moisés devia estar pensando: Deus, quem é que vai construir isso no meio do deserto? Irmão, se a gente for reunir aqui agora para fazer, a gente não vai conseguir fazer. Imagine você no meio do deserto, na época que eles estavam vivendo. Porém Deus falou para Moisés: Moisés, desce e tu vai chamar um homem por nome de Bezaliel. Moisés desce, fala: gente, ó, Deus vai fazer, Deus vai descer no meio do povo, vai ser uma bênção, o negócio vai acontecer. Mas Deus chamou uma pessoa para fazer isso: Bezaliel. Talvez, irmão, você ache que Bezaliel sabia fazer alguma coisa, mas lendo o texto você vai entender que ele não sabia nada, ele não entendia nada. Porém Deus havia chamado ele pelo nome. Deus, ele chama pelo nome. Quando chega lá em Êxodo 35, Bezaliel se apresenta, e o texto vai dizer que quando Bezaliel se apresenta, desce sobre ele um espírito de sabedoria. No meio do deserto, ele começa a ter pensamentos, e ele começa a inventar inventos, e ele começa a construir o tabernáculo do Senhor no meio do deserto. E ó, deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus desce e dá entendimento a alguém, essa pessoa não vai sozinha não cresce sozinha não, porque o texto vai dizer que ele chama a Oliadab e coloca do lado dele e fala: não, meu filho, você vai estar comigo e tu vai crescer comigo. E os dois começam a construir o tabernáculo no meio do deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão: se Deus te chamou, ele te capacita para a obra dele. Tu tem um chamado na tua vida? Tu tem um chamado de Deus na tua vida? Deus te capacita nessa noite, porque ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Deus, eu não sei por onde começar, só começo, o resto é com Deus. Eu não sei para onde, não se preocupa não, Deus vai te direcionar para tudo. O nosso maior problema, meus irmãos, como sempre, é que nós queremos fazer a obra de Deus sem consultar a Deus. Deus te chamou, aí tu quer antecipar aquilo que Deus falou para você. E aí o que acontece? Tu peca, tu erra, tu tropeça. Porque o chamado não é seu, o chamado é de Deus. Teria vários casos para contar, mas
o tempo não nos permite, é outra oportunidade. Porém, se você colocar a tua força naquilo que Deus mandou você aprender, você vai errar. Agora, se tu colocar Deus na frente daquilo que Deus mandou você colocar Ele na frente, o negócio vai crescer. Os homens trabalharam, encheram as talhas de água, sem perguntar para que era, por que era, para onde era, mas eles encheram as talhas de água. E aí Jesus, meu irmão, não fez oração, não deu pulo, não estendeu a mão, não falou língua estranha. Jesus virou e falou assim: pega agora um pouco dessa água e leva para o mestre-sala. Mestre-sala era o homem responsável pelo salão de festa, né? Hoje a gente vê muitas dessas pessoas aí, né, que organizam salão de festa. Ele era esse responsável. Ele falava o que entrava, o que saía, quando entrava, quando saía. E lá vem o empregado trazendo água para o mestre-sala. Água. Ele deve ter pensado: nossa, quando eu oferecer isso para o mestre-sala, ele vai me dar uma surra. Eu não pedi água para ninguém, como é que você está trazendo água para mim? Mas ele vai levando água, Jesus que mandou levar. Aí ele chega lá no mestre-sala, entrega água para o mestre-sala. O mestre-sala prova a água. Quando ele prova a água, ele vira as costas para o empregado e vai atrás do noivo, que está lá no meio da festa, festejando. Ele vai lá atrás do noivo. Quando ele chega perto do noivo, ele cutuca o noivo. E aí ele fala com o noivo: olha, eu já participei de muita festa, eu já dei muita festa por aqui, em Caná da Galileia. Eu sou o cara aqui do Caná da Galileia para festa. E sempre nas minhas festas eu pego o vinho bom e distribuo, e depois eu dou o vinho inferior. Porém você até agora tem guardado o bom vinho. Deixa eu te explicar em detalhes. Eu não sei que hora que aconteceu o milagre. O texto não vai dizer, Otávio, aonde é que a água virou vinho. O texto vai dizer que Jesus pega a água, entrega para o empregado vai andando com a água, e a água vai chegando. E aí quando a pessoa pega e bebe, o mestre-sala bebe aquela água, ele sente aquele gosto de vinho e fala: mas que vinho diferente é esse? Esse vinho não é normal, esse vinho é melhor do que todos os vinhos que eu bebi aqui nessa festa. Calma aí, eu vou atrás do para resolver com o noivo. Vai lá, e ele chega no noivo, dá um esfrega no noivo e fala: olha, eu nunca participei de uma festa que eu guardei o vinho bom até o último momento, mas você guardou até agora o vinho bom. A água que Jesus transformou não foi em qualquer vinho, a água que Jesus mexeu não foi qualquer coisa. Quando Jesus transforma, ele transforma em algo bom. Oh, aleluia! Quando Jesus transforma, ele transforma em algo melhor. Eu não sei como foi que aconteceu o milagre, porque milagre não se explica, mas uma coisa eu sei te dizer: que quando Jesus botar a mão na tua vida, minha irmã, quando Jesus colocar a mão na tua vida, meu irmão, ele vai transformar em algo bom. Oh, aleluia! Não é algo regular, não é algo pequeno, não é algo médio. Deus vai transformar a tua história. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! E o texto vai dizer que através disso os seus discípulos crerão nele. Eu amo esse texto porque esse texto ele nos dá uma visão praticamente de fora da história. Vou explicar para os irmãos. Quando você vai contar uma história, você sempre conta a história do olhar do observador. É uma pessoa que está observando a história. Por isso que quando a pessoa vai contar, ela conta como ela está escrita na Bíblia. Alguém observando a história e contando a história. Quando você está lá em Gênesis, que foi Moisés que escreve, ele conta a história através da sua visão que Deus havia lhe dado através da inspiração do Espírito Santo. Não tinha ninguém anotando no Jardim do Éden, porém Deus deu o entendimento, assim como no Apocalipse, para escreverem os livros. Mas aqui em João 2 tem alguém que está observando.
E quando eu falo desse texto, eu sempre falo, antes de terminar, porque meu tempo já foi, mas antes de terminar eu sempre falo que o texto que eu uso, agradecendo a Jesus por não ver. Agradecendo a Jesus por não ver. O interessante é que a gente agradece a Jesus por enxergar. A gente agradece a Jesus por ter uma visão. A gente agradece a Jesus pela oportunidade de ver alguma coisa. De ver alguma coisa dentro até mesmo do texto bíblico, falando de forma espiritual. Porém, quando eu leio esse texto, eu falo: Deus, muito obrigado por não ver. E eu vou te contar o porquê. O texto fala sobre um casamento. E quem está no casamento? O noivo e a noiva. Em nenhum momento do texto, os irmãos que são pregadores vão fazer isso quando chegar em casa, os irmãos também da igreja. Em nenhum momento do texto vai dizer que o noivo e a noiva viram Maria e Jesus e os discípulos chegarem na festa. Em nenhum momento o texto vai dizer que o noivo e a noiva viram Maria incomodada porque estava faltando ou iria faltar o vinho. Em nenhum momento do texto você vai ver o noivo e a noiva indo lá fora com Jesus para ver o que ele está fazendo lá fora, bloqueando o lugar da purificação dos judeus. Em nenhum momento você vai ver o noivo e a noiva vendo os empregados trazendo a água para o mestre-sala. O que você vai ver é o noivo e a noiva sendo incomodados pelo mestre-sala por ter guardado o vinho bom, que nem eles sabiam de onde que estava vindo. Oh, aleluia! Aleluia! O que eu quero te dizer nessa noite, irmã e irmão, é que esse noivo e essa noiva sou eu e sou você nessa noite. A gente está no momento da festa que está andando, está tudo andando, está tudo correndo. Porém, enquanto a gente está caminhando, enquanto a história está andando, enquanto está caminhando, Deus está trabalhando. Aleluia! Tu está aqui nessa noite, minha irmã, mas Deus está lá fora trabalhando no negócio. Ô glória! Tu está aqui, meu irmão, mas Deus está trabalhando lá no teu serviço nessa noite. Oh, aleluia! A gente está aqui, mas Deus está trabalhando na nossa família. Deus está agindo, Deus está libertando, Deus está trabalhando. Oh glória! Gabriel, e o que é que Deus está fazendo? Deus está fazendo o melhor para você nessa noite. Deus está trazendo o melhor para a tua vida nessa noite. Deus está trazendo o melhor para a tua família aqui nessa noite. Deus está quebrando cadeias nessa noite e trazendo milagres. Oh, aleluia! Tu não vai ver de onde vai vir, mas Deus tem milagre para você aqui nessa noite. Oh, aleluia! Tu não vai saber o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Oh, de que me anda lá, bacereguécia. Oh, aleluia! Agradecendo a Jesus por não ver. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu estarei orando. Senhor, meu Deus amado Pai, queremos agradecer aqui nessa noite, Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado à Tua igreja, porém nós não temos visto. Nós sabemos que o Senhor tem trabalhado, Senhor. Talvez nós não temos visto alguma coisa grande, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está trabalhando. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está agindo. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está, Senhor, através, Deus, de pessoas, Senhor, trabalhando sobre este lugar. Meu Deus, queremos agradecer a Ti pelos livramentos. Queremos agradecer a Ti pelas oportunidades. Queremos agradecer a Ti pelos milagres que o Senhor já tem derramado sobre este lugar. Queremos agradecer a Ti, Senhor, porque nós não sabemos o que está acontecendo, mas nós cremos que o nosso
milagre está chegando. Nós não sabemos de onde vai vir, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor está trabalhando e agindo sobre nós. Por isso nós glorificamos e exaltamos ao teu nome aqui nessa noite e agradecemos a ti, Senhor, porque nós não estamos vendo, mas tu tem trabalhado sobre a tua igreja, Senhor, aqui neste lugar. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Deus. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Senhor, pela tua graça sendo derramada sobre este lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome. Amém e amém. Amém, irmãos. Quantos podem agradecer por essa palavra nessa noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus